Anualmente nós sabemos que Manaus ela é impactada pela subida do nível do Rio Negro, especificamente na orla de Manaus. Nós temos hoje população de baixa renda, temos também comércios e temos outras estruturas. Então o retorno dessas águas, decorrido da cheia, produzem danos e prejuízos. Eu suspendi a casa mais, por causa da enchente. Aí ela tem 1,20 m para debaixo da terra e tem uns 4 metros para cima. Aqui, ó, acima da pia ela deu. As minhas coisas, a geladeira foi para a sala, que lá na parte é mais alta, ali no canto, né? Foi muito difícil para nós. A partir de 29 metros, nós então já temos subsídio suficiente para até decretar uma situação de emergência. Nós temos famílias que têm que sair do ambiente, afogamento, choque elétrico e também a questão da mobilidade que se torna muito difícil para essas pessoas. Quando tem uma grande chuva, qual que é a área que fica inundada? Não é a Avenida Paulista, não é Morumbi, não é Alphaville, é a Quebrada, é a periferia. São essas famílias que perdem tudo. Como essas questões climáticas, como essas questões ambientais estão impactando principalmente os mais vulneráveis. Todo município tem um plano diretor. A gente olha ele, analisa ele, que ele diz que vai produzir melhores qualidade de vida para a população, a gente vai atrás para saber se os dados e aquelas ações do plano diretor aprovado no município estão respondendo ao desenvolvimento realmente. E esses planos diretores, ele hoje é pensado para mercado. Traz uma política de expansão econômica, não de condições de vida na cidade. Os dados anuais de crescimento das cidades do MapBiomas, eles abrem diversas possibilidades de análise de como as cidades cresceram. Em cidades grandes do norte, como Belém e Manaus, o crescimento nas áreas informais foi quase metade de todo o crescimento da cidade. Isso é o que aconteceu no sul e sudeste em algum momento, na década de 60 e 70. A gente só consegue ver isso porque a gente tem essa máquina do tempo, que são as imagens Landsat que o MapBiomas trabalha, né? A gente consegue ver esse comportamento num tempo muito longo. Então, de 85, nós estamos chegando em 2021, a gente consegue ver ano a ano como isso se deu. A história se repetindo no norte e nordeste, considerando que o que eu consigo detectar no início da série no sul e no sudeste. O Jardim Paraná surgiu mais ou menos em 94, imigrantes de outros lugares do Brasil que vieram para fugir do aluguel. Meus pais, por exemplo, vieram de Pernambuco, souberam da ocupação e compraram na época um terreno em troca de um videocassete, um som, mais uma quantia de dinheiro. Quando era no começo não tinha nenhuma casa, não tinha nada, né? E daí eu comecei a limpar o terreno, eu e minha esposa, derrubando mato, né? Onde ali embaixo era uma fonte de água doce. A cidade de São Paulo, de 85 até 2020, nós observamos que as áreas urbanizadas, elas praticamente dobraram de tamanho. A 95, o Jardim Paraná já estava encaminhado. Já. 97. Nossa! A nossa água vinha de lá, de cima. Devido às construções que houve aí do Rodoanel e outras coisas, acabou eu não tendo mais essa água da mata, eu tenho da Sabesp, né? A gente tem água encanada, mas não tem esgoto. Aqui é o córrego do Bananal, essa tubulação azul é o que leva a água tratada pela Sabesp. Embaixo teria que ser a tubulação de esgoto da Sabesp. Também está caindo no córrego onde era jogado antes da Sabesp vir tratar a água. Onde está descampado ali é a área particular, era para ser de reservação permanente, né, que está registrado na prefeitura, mas está sendo loteada. Se você olha um desmatamento feito por uma empresa, né, que está ali desmatando, ela chega e bota uma placa na frente e diz assim: eu tenho um licenciamento ambiental do órgão público. E vai lá e desmata. Quando você pega uma comunidade periférica que, por luta pela terra, essas pessoas vão ocupar aquelas áreas. E quando elas ocupam, elas são colocadas como pessoas que estão desmatando. Então o desmatamento nas áreas urbanas é tratado de forma desigual porque ter licenciamento envolve você estar participando do mercado imobiliário. O Jardim Paraná está aqui, o condomínio está aqui. Eles avançam bem mais para dentro da Serra da Cantareira e o Rodoanel vai passar bem aqui, ó. Essa área não está liberada na Cantareira para construir. Se nós não estamos, eles também não estariam. Lá eles utilizam também a água da serra. Utilizam a água da serra. A Sabesp
nos privou desse... Mas eles, como são condomínio de luxo, eles têm a prioridade de usar água natural, né? Imagine quando você pega esses dados do mapa bioma e bota nele os dados socioeconômicos do município. Uma política pública não pode ser pensada mais fora dessas tecnologias. São dados que nos dão condições de olhar um passado, um presente e fazer esse projeto de futuro. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Esse é mais um webinar do Map Biomas, onde a gente vai discutir um dos temas super importantes do mapeamento, que é as áreas urbanas. Um webinar super importante, a gente tem feito isso discutindo cada bioma, cada tema, podendo aprofundar sobre os dados que são produzidos. Então, a gente vai contar aqui com uma apresentação inicial sobre os dados e os resultados da Mayumi, que é da FAUSP, do Map Biomas, e do Júlio, que também é da UFBA, também do Map Biomas. Na sequência, a gente passa para um debate entre convidados que estão, né, usando os dados, ou que trabalham com a realidade urbana, que pode trazer para a gente mais um pouco dos pontos que podem ser discutidos, que a gente pode começar a aprimorar os dados no futuro. Então, teremos a Raquel Runick, da FAUSP, e o João Porto, da Universidade de Glasgow. E depois a gente vai vai responder perguntas. Então, as perguntas, por favor, usem o chat do YouTube para colocar perguntas, dúvidas. Lembrando que toda apresentação fica gravada, então ela vai estar disponível depois no canal do YouTube do Map Biomas. E o que a gente já tiver de dúvidas, a gente abre esse espacinho, a gente conversa um pouquinho, troca informações para encerrar aí por volta do meio-dia. Sobre o Map Biomas, lembrando, o Map Biomas é uma iniciativa em rede que trabalha com um conjunto de instituições normalmente da sociedade civil, conjunto de universidades, de ONGs, de institutos de pesquisa e empresas privadas que se uniram para fazer essa produção dos dados anuais de uso e cobertura da terra. Trabalhamos em coleções, a cada coleção a gente aumenta o detalhe da legenda, amplia o período de tempo e tenta produzir mapas cada vez mais próximos da realidade para que seja subsídio para a gestão ambiental, gestão territorial, para que a gente possa fazer análises, entender e planejar como usar o nosso território, o uso e cobertura da terra, como fazer isso de forma planejada. A gente tem um conjunto de financiadores e o grande acordo com esses financiadores é que tudo que é produzido é gratuito, é aberto e está disponível para toda a população. Não só os mapas, as estatísticas, mas os códigos utilizados para processar. Então, tudo isso é aberto, é transparente. No propósito do Map Biomas, revelar as transformações do território brasileiro por meio da ciência, com precisão, agilidade e qualidade, e tornar acessível o conhecimento sobre a cobertura e uso da terra, buscando a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais como forma de combate às mudanças climáticas. Então, está bem claro o que a gente produz, para que a gente produz esses dados. Por isso que realmente a ideia é dar disponibilidade para que a sociedade conheça a sua realidade e mude com isso o futuro. Como que a gente opera? Principalmente a gente trabalha com imagens históricas. Nós trabalhamos com imagens Landsat, que tem imagens com o mesmo padrão, 30 metros de resolução, desde 1985. Então a gente consegue, usando todas as imagens do ano, e não só uma única cena por ano, gerar um volume de dados que nos permite mapear com todas as imagens o comportamento intraanual de cada pixel e diferenciar se esse comportamento é uma área que está sendo desmatada, ou se é uma área de agricultura que foi colhida, ou se ela está sendo desmatada para expansão urbana e o que está acontecendo, qual a densidade que está sendo ocupada ali dessa área. Então, isso, para conseguir classificar, a gente tem um algoritmo de inteligência artificial que usa todos esses dados e trabalha tudo em nuvem, que é o que nos permite classificar todo o Brasil e produzir esse mapa ano a ano e todo dia lançar, todo ano lançar uma nova coleção com dados cada vez com melhor qualidade e mais completos. Além desse mapa de uso e cobertura, nós estamos discutindo aqui os mapas de uso e cobertura da coleção 7. Nós temos o relatório ainda como produtos anuais, o relatório anual de desmatamento,
super importante. A gente tem monitorado desde 2019, qualificado cada desmatamento com imagens de alta resolução, validado se ele realmente ocorreu, cruzando com todos os dados públicos de limite de propriedade, áreas de embargo, áreas autorizadas. Então, realmente é um relatório muito completo que dá o cenário do desmatamento no Brasil. Nós temos o Map Biomas Fogo, que mapeia a cicatriz de queimada, a cicatriz da área que realmente foi queimada, também anual desde 85, e o Map Biomas Água, que mapeia a superfície de água também desde 1985. E estamos lançando os produtos mensais. O Map Biomas Alerta, toda semana é publicado um novo conjunto de alertas de desmatamento. Como monitor da fiscalização, a gente está puxando dados públicos sobre autuação, embargo, autorizações de desmatamento, para ver como que os estados têm atuado em cada um desses alertas. O monitor de fogo mensal, que a gente mapeia mensalmente a cicatriz de queimado usando a imagem Sentinel de 10 metros de resolução, e vão lançar em breve o monitor da água também, né? Cada mês lançar essa superfície da água. E lembrando que a plataforma, tudo que a gente produz, está disponível no site do Map Biomas, na plataforma do Map Biomas. Tem lá esse módulo de cobertura do uso da terra e transições, o desmatamento, vegetação secundária. Pela primeira vez a gente tem o dado do que está recuperando também mapeado no Brasil, os dados de irrigação, infraestrutura de transporte, de energia. Então, no entorno dessas áreas está sendo atualizado também. O dado de qualidade da pastagem, diferenciando pastos sem sinais de degradação, pastos degradados, para daí a gente também planejar o que fazer nessas áreas degradadas, se recupera, se intensifica o manejo, melhora, né, usa a tecnologia para recuperar e colocar essas áreas como produtivas. Esse mapeamento de cicatriz de queimada, um mapeamento de mineração, super importante também. A gente tem mapeado tanto a mineração industrial quanto as áreas de mineração de garimpo, e também mapeado as minerações de garimpo dentro de terras indígenas. Então, é um dado muito rico. E o dado de superfície da água. Todos esses dados disponíveis, abertos, em mapas, em tabelas estatísticas, em páginas de destaque com os principais dados, com resumos, infográficos, tudo isso para facilitar a comunicação, seja ela para a população em geral, para os jornalistas, para estudantes ou para a academia, que também é um dos públicos mais interessados nesse tema. Bom, vamos lá entrar, vou passar a palavra para a Mayumi, que vai falar então sobre os resultados iniciais do mapeamento de áreas urbanas. Obrigada, Marcos. Nossa, é uma super honra para mim estar aqui de novo para apresentar esses dados, agora da coleção 7. Bom, eu, ao lado do Júlio Pedrasoli, nós coordenamos o tema de áreas urbanizadas no Map Biomas. A nossa equipe ela é composta por professores, pesquisadores e alunos de diferentes laboratórios. Eu sou do Lab Coapá, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mas ao nosso lado a gente tem o LaCere, o LabCart, o NEPA, o NEPC e o IBI, todos laboratórios da USP e também da UFSCar e da Universidade Federal de Brasília. A gente conta com o apoio institucional do Instituto Polis. E aqui eu queria registrar o nosso pesar pela partida da Daniele, que é parte da equipe do Polis e que trabalhou com a gente nesse projeto nesse ano. Bom, eu vou dar alguns destaques da nossa metodologia, a metodologia que a gente usa para produzir os dados de áreas urbanizadas. Acho que uma coisa muito importante para destacar em primeiro lugar é que as coleções do Map Bioma são lançadas anualmente e cada coleção refaz o mapeamento da série toda, acrescentando o ano anterior, como o Marcos já ressaltou. O importante disso é que em cada coleção, toda a série temporal ela é comparável. Agora, o que não é comparável é a coleção 7, que a gente está lançando hoje, por exemplo, com a coleção 6. E elas não são comparáveis porque a cada coleção a gente aprimora a metodologia de produção dos dados, tentando fazer mapas cada vez melhores. As informações de metodologia, elas estão disponíveis num documento que a gente chama de ATBD, que está no site mapbiomas.org.
Também os nossos códigos são abertos, como o Marcos falou, e qualquer um pode olhar e pode reproduzir os mapeamentos que a gente fez aqui. Eles estão na página do MapBiomas no GitHub. As áreas urbanizadas, como a gente mapeia aqui, são áreas com significativa densidade de edificações e vias, e elas incluem áreas livres de construção e também infraestrutura. Sobre a nossa metodologia, uma coisa é que a gente não mapeia o Brasil todo o território. A gente mapeia o que a gente chama de áreas de busca. As áreas de busca são esses hexágonos que a gente está vendo aqui na tela, e eles são áreas onde existe indício de ter área urbanizada. Na coleção 7, a gente usou os setores censitários do IBGE, os setores urbanos e de aglomerados rurais como indícios da presença de áreas urbanizadas. Depois que a gente filtra os nossos hexágonos e chega nas nossas áreas de buscas, eles são indexados por cartas, e as nossas cartas são compatíveis com as cartas do IBGE 1/250.000. Das 558 cartas que recobrem o Brasil todo, a gente vai processar 522 cartas, que é onde tem as nossas áreas de busca. A gente processa um mosaico de imagens Landsat dos satélites 5, 7 e 8 com resolução espacial de 30 metros. O nosso mosaico ele é formado por 6 bandas selecionadas do Landsat, então o azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e os 2 infravermelhos médios, além de uma série de índices espectrais que a gente calcula a partir das bandas do Landsat. Esses são os índices consagrados na literatura, então índices de vegetação, NDVI, EVI, índices de água, índices para separação de solo e de alvos de baixo albedo. A gente usa também imagens fração derivadas de modelo de mistura espectral e índices específicos para as áreas urbanas. E aqui eu vou citar o EBBI, Enhanced Build-Up and Bare Soil Index, que é calculado com as bandas do termal do Landsat que a gente incluiu no mosaico da coleção 7. Com a Landsat, a gente tem uma imagem a mais ou menos a cada 14 dias, aproximadamente. Então, quer dizer que num ano a gente tem uma série de imagens. Depois que a gente filtra cada imagem para retirar nuvem e sombra de nuvem, a gente reduz essas imagens todas pelo valor mediano da série. Às vezes a gente usa o valor máximo, o valor mínimo, e assim a gente consegue captar um comportamento sazonal. No final, a gente tem um mosaico, uma imagem para cada ano, que é composta por 43 bandas e índices espectrais. A gente usa o algoritmo de aprendizado de máquina Random Forest, que é bastante comum para classificações. É uma classificação supervisionada, ou seja, a gente tem também um conjunto de amostras do que é área urbanizada e do que não é área urbanizada. As nossas amostras de áreas urbanizadas, a gente tem cerca de 250.000 amostras para o ano de 85, e isso vai aumentando, vai variando um pouco, até 360.000 amostras para o ano de 2018. As amostras de áreas não urbanizadas são mais 650.000 amostras, mais ou menos, por ano. Isso se deve ao balanço entre as classes, que é uma coisa importante para esse algoritmo. A gente não faz um modelo único para todo o Brasil, para todos os anos. A gente faz um modelo para cada uma das 522 cartas que a gente processa e para cada ano. Assim, a gente consegue regionalizar a nossa classificação, captando diferenças que existem nas imagens, mas também nas cidades, e diferenças no tempo, tipo a degradação dos sensores, por exemplo, que causa variação na imagem. Com isso, a gente tem uma classificação mais robusta. E o resultado da nossa classificação é esse que a gente vê aqui na tela, em que mais verde é menor a probabilidade daquele ponto ser uma área urbanizada. Mais vermelho é maior a probabilidade de ser uma área urbanizada. Bom, eu sumarizei aqui os passos da geração de mosaico e da classificação da nossa metodologia. Júlio, você toca daí? Claro. Bom, eu vou na sequência aqui já, então acho que todo mundo percebeu que a gente tem um pipeline, né, de produção dos dados. E esse pipeline, ele se subdivide em alguns códigos, alguns algoritmos que a gente cria dentro do Google Earth Engine. A Mayumi passou pela
pela composição das amostras e pela classificação usando o Random Forest, como a gente faz lá dentro, e daquilo sai um produto que é um mapa que cada pixel tem um valor de probabilidade de ser urbano ou não ser urbano. A gente usa isso para continuar esse processo em um outro algoritmo sequencial, né? Que ele vai implementar duas coisas. Um primeiro que a gente chama de filtro espacial, o segundo que a gente chama de filtro temporal. Então, basicamente, quando a gente fala de filtro espacial, a gente quer pegar essa probabilidade e olhar cada um desses pixels que saiu na probabilidade e verificar se ele vai ser urbano ou não urbano em cada um dos anos, considerando alguns dados que a gente tem de complementares, né, como luz noturna, um produto que a gente gerou, inclusive já publicou num artigo chamado Índice de Vias e Estruturas, complementar com garantir que estou pegando todos os setores censitários, as áreas de aglomerados subnormais, esse tipo de coisa. E a segunda etapa, que seria o filtro temporal, é uma espécie de filtro de frequência, né? Depois que a gente binariza esse mapa, que anteriormente ele era uma probabilidade por pixel, vira, né, 1 como urbano, 0 como não urbano, a gente tem que ver como isso se comporta ao longo do tempo para eliminar, né, as inconsistências temporais. Pixel dançando ao longo do tempo, esse tipo de coisa. Ou você tem 1 ano, 2 anos como urbano, depois 2 anos como urbano, e no meio deles um ano que diz que não é urbano, o mesmo pixel. Então a gente usa algumas lógicas de frequência para ajustar essa série temporal ao longo do tempo, e depois a gente acumula esses valores. Pode passar aí, Maurino, por favor. Tá. Então, nessa primeira etapa, que é o filtro espacial, a gente passa por duas coisas, né? A primeira, basicamente, filtros de dilatação e erosão. A gente considera aglomerados de pixels isolados com menos de 20 pixels ou menos. Eles não vão ser considerados, segundo a nossa definição, então eles são eliminados. E dentro das áreas urbanizadas, a gente também olha os buracos, holes, né? Para buracos com uma certa quantidade de pixels menor que 30, eles também vão ser tampados. Então, seria dilatação e erosão. Depois que a gente faz isso, a gente entra numa segunda etapa desse filtro espacial, que é fazer essa validação de cada um dos pixels, levando em consideração limiares, tanto da probabilidade, quanto de luz noturna, quanto se estão ou não contidos em setores censitários, estão ou não contidos em aglomerados subnormais. Então, usa-se a probabilidade em conjunto com todas essas outras coisas. Para que o pixel seja validado a partir da probabilidade, a gente tem que dizer, ó, a partir de tal probabilidade, a gente acha que é urbano. Como a gente trabalha com modelos específicos, um para cada carta é classificada individualmente, tem amostras próprias, né? Tem um algoritmo que subdivide o Brasil em cartas e classifica individualmente cada uma delas, né? Localmente. A gente, nesse ano, nessa coleção, a gente implementou uma modificação na forma como a gente definia esse recorte, esse limiar mínimo de probabilidade para que um pixel fosse considerado urbano a partir da probabilidade e validado pelos dados auxiliares depois, né? Anteriormente, na coleção 6, a gente acabou usando 2 valores de probabilidade. Cidades muito pequenas, a gente precisou baixar um pouco o valor de probabilidade para incluir na entrada esses valores, e para o restante do Brasil, a gente acabou usando uma probabilidade de 50% ou mais. Esse ano a gente fez um esquema diferente, que foi criar um algoritmo que, por carta, define a melhor probabilidade automaticamente, né, que a gente está chamando de limiar de recorte. E a gente está usando isso com um algoritmo que pega cada uma das probabilidades recortado pela carta e faz um ajuste, calculando a acurácia por um set de amostras externos sobre a probabilidade já, e estimando qual seria o recorte ideal para a gente garantir a melhor acurácia ao final naquela carta, antes de começar a validação. Então, essa foi uma implementação dessa coleção desse ano. Pode passar, Maia, por favor. Tá. Segunda, quando a gente valida esses pixels espacialmente, como eu disse, a gente entra numa sequência desse pipeline, que seria a validação temporal, e a validação temporal vai também atuar sobre todos os pixels urbanos, né? A gente aplica uma cascata, né? Uma sequência de filtros que vai considerar um pixel central e 2 vizinhos, e depois um pixel central e um vizinho. Então, a gente vai ter uma janela de 3 e uma janela de 5, né? Como vocês veem na figurinha aqui. As lógicas, elas são relativamente simples, né? A gente olha essas vizinhanças de 2 em torno de um pixel central, e essa janela é móvel, né? Um kernel temporal, e a gente vai ajustando os pixels que eles estão em desacordo com o comportamento temporal como um todo, né? Primeiro para uma janela de 2 pixels, depois para uma janela de 3 pixels. Então, a gente vai acumulando para essa validação, né? E quando a gente faz isso, ao final, a gente aplica um filtro final, que é o filtro de consolidação de áreas, em que a gente assume que, se um pixel é urbano, virou urbano em algum momento do tempo, ele não vai deixar de ser urbano até o final da série. Então, depois que a gente valida todos os pixels temporalmente, a gente garante com uma última equação
que se um pixel vir urbano, ele será urbano até o final da série. Isso é uma coisa que a gente assume, né, como conceito para esse caso das áreas urbanizadas, na escala do Landsat do Map Biomas. Pode passar, Maíra. Pronto. Bom, então a gente passa por esses processos de filtragem e o dado final dessa história, né, ele vira um mapa em que você tem uma grande mancha em que tem os pixels com valor que você diz que é urbano, os valores que você diz que é não urbano. Né? No caso da nossa classe, o código original dele é o código 24, dentro daquela legenda enorme que o Map Biomas tem. Né? Então a gente pega esse mapa e integra ele com todas as outras classes, como vocês viram no início da apresentação do Marcos. O Map Biomas funciona por temas e por biomas, então a gente tem grupos específicos mapeando cada um dos seus interesses, e esses interesses são agregados ao final dentro de um processo chamado integração. Após a integração, em que o mapa de áreas urbanizadas vira mais uma classe dentro do mapa geral do uso e ocupação do solo no Brasil, a gente passa pelo processo de avaliação da acurácia. Então a gente tem um set de amostras que a Maíra me mostrou no começo, que a gente usa para dizer o que é urbano ou não, e um set de amostras independentes para a gente validar essa classificação, as amostras produzidas pelo LAPIG, né, da Universidade Federal de Goiás, que são os 100K, 100 mil pontos, em que a gente, com esse set de amostras que não tem relação nenhuma com o set de amostras que a gente usa para classificar, a gente estima as acurácias. A gente estima a acurácia do produtor e a acurácia do consumidor, que seria o precision e o recall, né, em termos estatísticos. Né. E, claro, dentro desse processo, a gente também calcula estatísticas para uma série de recortes, para municípios, para estados, para biomas e até para umas mais específicas que nós vamos apresentar ao final. Pode passar, Marina, por favor. Tá. Quanto às acurácias, a gente sempre tenta melhorar a acurácia de alguma forma, tanto do produtor quanto do consumidor. Nem sempre isso é possível, né? Mas a gente faz sempre uma comparação com as coleções anteriores. No caso aqui, a gente está comparando o que a gente conseguiu de acurácia do consumidor, que é aquela que vai medir a comissão, o que é urbano e que eu deixei de mapear. Em geral, todas as acurácias que a gente consegue, elas são muito altas para as áreas urbanas, né? No caso da coleção 7, a gente conseguiu um aumento significativo dessa acurácia do consumidor, né? Se a gente diminuiu muito a comissão, né? Então, vocês estão vendo as barrinhas vermelhas aqui, é o que a gente conseguiu para todos os anos de acurácia do consumidor na coleção 7, comparando com a coleção 6, houve um aumento, né? Então, a gente implementou uma melhoria de acurácia com as modificações que a gente fez no código em termos de acurácia do consumidor. Pode passar, Maíra. Em relação à acurácia do produtor, que é aquela que se relaciona à omissão, né? Que eu omiti, né? Deixei de mapear. Comparando novamente aqui a barrinha vermelha, coleção 7, com a barrinha azul, coleção 6, a gente diminuiu um pouco a acurácia, principalmente no início da série, ela continua relativamente alta. A partir da final da década de 90, especificamente, essas acurácias, elas estabilizam, né, com essas implementações, elas ficam muito próximas daquilo que a gente conseguiu na coleção 6, perdão. Então, esse ainda é um desafio para a gente conseguir equilibrar as acurácias do produtor e do consumidor nessa área tão grande e com tanta diversidade, né, de valores de probabilidade de urbanização que a gente tem no Brasil. Mas estamos fazendo, inclusive, revisão das amostras para garantir que esses erros também não sejam, em parte, atribuídos às próprias amostras de referência. Né? Pode passar, por favor. E eu acho que a Mayumi continua daqui, depois eu retorno para conversar com vocês mais um pouquinho. Vai, legal, Júlio. Eu vou voltar um pouquinho para falar dos destaques e dos principais resultados da nossa coleção 7 de dados. Bom, um primeiro número é que em 2021, a coleção 7 do Map Biomas identificou um total de 3,7 milhões de hectares de áreas urbanizadas. Isso é menos de 0,5% do território brasileiro. Em 85, era 1,2 milhões de hectares, o que representa um crescimento médio de 3,2% ao ano. Para a gente ter uma ideia, a população do Brasil entre 80 e 2021 cresceu a uma taxa média de 1,4% ao ano. Se a gente considerar só a população urbana numa série menor que a gente tem dados, 80 a 2010, o crescimento foi da ordem de 2,9% ao ano, menor ainda do que o crescimento que a gente registra para as áreas urbanizadas. Dá para ver nos nossos mapas aqui as bolinhas do ano de 85, a gente tem basicamente a cidade de São Paulo com uma área urbanizada um pouco menor de 100 mil hectares. Em 2021, a gente já vê São Paulo e Rio
com uma área urbanizada maior do que 100 mil hectares e uma série de cidades com tamanho entre 30 e 100 mil hectares. A Mata Atlântica é o bioma que historicamente a gente ocupou e é onde estão as nossas principais cidades. Hoje a Mata Atlântica concentra 50% da área urbanizada do Brasil todo. Os arranjos populacionais de São Paulo e do Rio de Janeiro são grandes aglomerações de população localizadas na Mata Atlântica e são as nossas duas maiores áreas urbanizadas. A gente usa esse recorte de arranjo populacional, que é um recorte proposto pelo IBGE, que agrupa municípios que têm relações funcionais e de contiguidade espacial. O arranjo populacional de Brasília, que é o plano piloto e as cidades satélites, é a nossa terceira maior área urbanizada e está localizada no Cerrado. Aqui do lado a gente tem o ranking dos arranjos populacionais por tamanho. São Paulo em primeiro, Rio e Brasília. Se a gente olha esse ranking, e Belo Horizonte em terceiro lugar, na Mata Atlântica. Se a gente olha esse ranking em termos de crescimento das áreas urbanizadas entre 85 e 2021, a gente vai ver um quadro diferente. São Paulo é dos arranjos populacionais que menos cresceu nesse período em termos de área urbanizada. O que mais cresceu foi o arranjo populacional de Jundiaí, que é quase 600% de crescimento registrado. Aqui no mapa, a gente vê as áreas vermelhas mais escuras, que é a área urbanizada desse arranjo populacional em 85, e em rosinha claro, as áreas que foram urbanizadas até 2021. É um padrão bastante fragmentado e disperso de crescimento. A expansão das áreas urbanizadas em termos de tamanho, de ritmo e mesmo de forma, elas têm impacto no consumo dos recursos naturais, na qualidade de vida e na sustentabilidade urbana de uma forma geral. Uma análise interessante que a gente consegue fazer com os dados do MapBiomas é cruzar esses dados com as outras classes de uso do próprio MapBiomas. Então, se a gente faz esse cruzamento aqui para o Brasil todo, o que a gente vai ver é que a expansão das áreas urbanizadas se deu, sobretudo, em áreas de agropecuária. 68% da expansão entre 85 e 2021 foi sobre áreas de pastagem, de mosaicos de uso e de agricultura. 22% do crescimento das áreas urbanizadas foi sobre as formações naturais, então as áreas de savana, de floresta, de campos e outros usos que foram perdidos para a urbanização. Destrinchando esses dados um pouco por estado, a gente vai ver situações diferentes desse padrão geral. No estado do Pará, por exemplo, as áreas urbanizadas cresceram 82 mil hectares. Um pouco mais da metade desses 82 mil hectares foi sobre área de pastagem, o crescimento foi sobre essas áreas, e um pouco menos da metade foi sobre áreas de floresta, áreas de campo e áreas de savana também. Foram 39 mil hectares de coberturas naturais urbanizados nesse período. No estado de Goiás, a situação é diferente. Você tem um percentual menor de cobertura natural perdida e você tem esse dado que 30% das áreas urbanizadas no estado de Goiás foram sobre o que a gente chama de outros usos não vegetados. Se a gente for no site do MapBiomas, a gente tem lá o documento com a legenda detalhada de todas as classes do MapBiomas. E essa classe, outras áreas não vegetadas, para o bioma do Cerrado, que é o caso de Goiás, a gente vai ver que ela corresponde basicamente às áreas de solo exposto. Levando para mapas, isso que a gente estava vendo nos gráficos e nos números, a gente vai ter situações como essa de Manaus. Essa daqui é a área urbanizada em 1985. Essa daqui é a área urbanizada em 2021. Se a gente compara isso e coloca as classes do MapBiomas, a gente vai ver que a cidade cresceu, sobretudo sobre as áreas de formação campestre, então que são os tons ocre da imagem, sobre áreas de pastagem, o laranja claro, e sobre as formações florestais, que é o verde escuro. No caso de Fortaleza e Aquirás, por exemplo, a gente vai ver que a cidade cresceu sobre as formações savânicas, o verde claro, sobre as áreas de restinga,
que é o verde mais escuro, e também sobre áreas de praias, dunas e areias, que é o rosa claro, que é a Praia do Futuro e a região e essa região. No estado do Paraná, a situação é um pouco diferente, muito distinta do resto do país. As áreas urbanizadas, elas cresceram sobretudo sobre as áreas de agricultura, que são os rosas que a gente está vendo na região de Foz do Iguaçu até Medianeira. Em menor proporção, a gente tem o crescimento sobre as áreas de pastagem. Bom, um cruzamento que a gente fez esse ano foi pegar as nossas áreas urbanizadas e cruzar com as áreas urbanas do IBGE, dos setores censitários, classificados por situação. Então, a gente tem a situação 1 das áreas urbanas do IBGE, que são as áreas urbanas de alta densidade. A situação 2, que são as áreas urbanas com baixa densidade, que incluem áreas de expansão urbana, loteamentos mais dispersos, áreas de vegetação e áreas não ocupadas. E o IBGE ainda tem algumas situações que eu agrupei aqui, que são as áreas urbanas isoladas, os aglomerados rurais e áreas dispersas, situação 3, 5, 6, 7 e 8 do IBGE. Bom, as nossas áreas urbanizadas, elas estão concentradas basicamente em áreas de alta densidade. Então, mais de 60% das nossas áreas urbanizadas são desse tipo em todos os biomas. Acho que vale destacar que na Mata Atlântica a gente tem 280 mil hectares de áreas urbanizadas de baixa densidade. E no Pantanal, a gente tem um maior percentual de áreas urbanas isoladas, 34% do total do Pantanal. Agora, se a gente olha esse dado no inverso, ou seja, a gente não está falando das áreas urbanizadas em cada setor do IBGE, mas sim das áreas de vegetação nativa, a gente pode ver o quanto existe de vegetação no entorno das cidades e nas áreas de expansão urbana. Por um lado, essa é a vegetação que eventualmente vai ser perdida na expansão urbana se ela ocorre nos modos que a gente tem visto nas cidades e que a gente viu nos nossos dados. Por outro lado, a presença dessa vegetação no entorno das cidades e nas áreas de expansão é um potencial e faz a gente pensar em novas formas de criar e expandir as nossas cidades. Na Mata Atlântica, são cerca de 730 mil hectares de vegetação que entremeiam as áreas de baixa densidade e de expansão. Essa é a maior área em termos absolutos, ainda que corresponda a 30% só desse tipo de ocupação na Mata Atlântica. Vale destacar que o Pantanal e o Pampa são os biomas que têm a maior proporção de vegetação nativa em áreas urbanas, tanto de alta como de baixa densidade. Bom, vou voltar para você, Júlio, e você continua. Bom, tá bom. Bom, vou continuar falando um pouco dessas análises que a gente tenta demonstrar com os dados, e uma bem interessante, né? Uma das análises muito interessantes, a gente fez um cálculo, né? A gente aproximou com os dados do Mapa Biomas da urbanização a ocupação das beiras de rio, né? Das APPs. Isso se deu especificamente em função da alteração legislativa que ocorreu no Brasil recentemente, no final do ano passado, né? Então a gente acabou olhando em todas as cidades brasileiras como vem se dando ao longo do tempo e qual a amplitude, né, dessa ocupação das áreas nas beiras dos cursos hídricos brasileiros, né? Isso, inclusive, é um dos dados que subsidia uma série de ações, ou pelo menos uma ação que está rodando no STF atualmente, então é um impacto positivo desses dados de urbanização subsidiando ações desse tipo, né? Bom, enfim, de qualquer maneira, quando a gente olha para o Brasil como um todo, a gente tem um aumento de 56 mil hectares de áreas urbanizadas nessas faixas marginais de rio, que a gente pode dizer que há um aumento da pressão urbana sobre os rios urbanos, né? Uma pressão crescente, inclusive, e isso ocorre em todos os biomas, né? Pelo menos duplicaram, né? Se você olhar em qualquer bioma, no mínimo duplicou essa ocupação nesses últimos 37 anos, ou seja, duplicou essa pressão ao longo dos rios urbanos, né? Considerando o que eu estou chamando de APP, aquilo que o Código Florestal define, depende da largura do rio, claro, mas a gente está usando uma proxy de 30 metros, que seria o mínimo, né? E em 2021, quando a gente olha, por exemplo, a Mata Atlântica, é o bioma que vai considerar a maior parte da urbanização nessas faixas marginais. É claro que é onde também temos a maior parte da urbanização brasileira, historicamente concentrada, né? É significativo, mas em todos os biomas, em todas as regiões, a gente observa esse mesmo processo, esse mesmo fenômeno, e a olhos nus, andando pelas cidades, a gente também consegue ver isso, né? Essa fotinha que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é em Salvador, né? Um shopping do lado,
avenidas passando, isso é basicamente parte da paisagem da realidade urbana brasileira. Pode passar, Maíma, por favor. Bom, a gente olha para outros recortes também, né? E um recorte que a gente fez o ano passado, resolveu retomar esse ano, é olhar um pouco de como essa mancha urbana ela vem se comportando ao longo do tempo dentro do que a gente chama de aglomerados subnormais, que é a definição, uma aproximação de uma definição de favela que o IBGE usa, e tem essa referência dessas poligonais, de onde elas estão localizadas para o Brasil inteiro, e a última atualização que o IBGE fez foi em 2020, especialmente por conta da pandemia de Covid-19, nós temos esses dados, né? Pode passar mesmo, por favor. Então, quando a gente olha para a urbanização e como ela ocorreu dentro dessas áreas delimitadas como favelas ou aglomerados subnormais, a gente consegue aprender essa dinâmica diferencial entre o que aconteceu do ponto de vista urbano dentro das favelas e o que aconteceu do ponto de vista urbano fora das favelas, né? Então, é um algoritmo relativamente simples, né? A gente pega os dados urbanos do MapBiomas, das áreas urbanizadas, cruza com esses limites dos aglomerados subnormais. Nesse ano, além disso, cruzamos também com os dados de áreas de risco, produzidos pelo Batera e pelo CEMADEM, pelo IBGE, né, um estudo chamado Batera, atualizado em 2018. A gente cria uma função para fazer esses cálculos de área ao longo do tempo, né, e a gente extrai essas estatísticas para cada uma dos municípios, que é o dado, o nível de agregação que a gente está utilizando aqui nesse estudo. Pode passar, Marlon, por favor. Tá. Bom, o que a gente pode dizer é que vocês estão vendo essas duas curvas acompanhadas, não quer dizer que a quantidade de favelas é igual à quantidade de área formal que cresceu, mas essas curvas estão representando a proporcionalidade do total de crescimento naquele ano, né? Vocês veem que elas têm um comportamento similar, né, cada um dentro da sua área específica, né, mas principalmente a partir da década de 90 você tem uma aceleração aqui da proporcionalidade anual de crescimento de aglomerados subnormais, de área urbana dentro de aglomerados subnormais. A gente chega em 2021, que esse dado, né, aponta que a quantidade de aglomerados subnormais de áreas urbanas está concentrada em 25 dos 738 municípios que têm algum mapeamento de aglomerado subnormal, né? Isso é diferente, você tem uma concentração maior, porque em 1985 era uma concentração menor, perdão, porque em 85 era 65% estava em 25 municípios, ou seja, você tinha uma concentração ainda maior, agora você espalha, né? Você tem mais municípios apresentando crescimento urbano em áreas de favela nesses últimos 37 anos. No final, a gente vê que temos uma área ocupada de 106 mil campos de futebol no Brasil, dentro dos aglomerados subnormais, considerando os dados do MapBiomas hoje. Pode passar, Mano. Tá. Bom, algumas coisas se destacam bastante, né? A coleção 6, isso apareceu, coleção 7, isso retoma e fica claro, né? Solidifica. Manaus, por exemplo, é muito forte essa questão do crescimento urbano dentro dos aglomerados subnormais, é a maior área bruta e é a segunda maior área proporcional, só perde para Belém. Então, Manaus e Belém são as duas capitais que, em termos de área, tiveram maior ocupação dentro de favelas ao longo dos últimos 37 anos, né? Você pega Belém, de tudo que urbanizou nesses 37 anos, 53,4% foi dentro de aglomerado subnormal. Você pega Manaus, de tudo que urbanizou nesse período, 44,3% foi dentro de aglomerado subnormal. São quase que paridade entre formalidade e informalidade, pelo menos usando como referência esses dados que a gente tem, que é o crescimento urbano, MapBiomas, dentro dos aglomerados subnormais. Então, o norte e o nordeste, eles têm proporcionalmente, né, um crescimento maior, mas o sudeste ainda vai concentrar, assim como a urbanização em geral, né, a maior parte em área desses aglomerados subnormais existentes hoje. Pode passar, mãe, por favor. Bom, então, se a gente olha o crescimento se a gente olha para esse total de crescimento de favelas no Brasil, de aglomerados subnormais, a gente vê que é basicamente o tamanho de 3 vezes a cidade de Belo Horizonte, né, para a gente ter uma noção. As áreas urbanas como um todo no Brasil, elas são apenas 0,45% da área como um todo, mas o Brasil é muito grande, né? E uma proporção disso sendo favela é também uma área muito grande. Então, para a gente ter uma noção desse tamanho, mais ou menos seria isso, juntando tudo que cresceu, 3 vezes Belo Horizonte em 37 anos. Pode passar, mano. Né? Bom, se a gente faz um ranking proporcional, ou seja, né, quanto que aumentou em relação ao que existia em 85 para o que existe em 2021, a gente vê, como eu disse, Belém e Manaus aparecendo com muita força, né, 44, no caso de Belém, 53.
Algumas cidades que estão contíguas às regiões metropolitanas, Cariacica é um exemplo, né, com um crescimento proporcional muito grande, mas porque tem uma saturação de Vitória, então você tem um transbordamento, né, do crescimento horizontal. É óbvio que os processos de adensamento e verticalização eles continuam acontecendo, e aí aparecem algumas coisas como Santo Antônio do Içá, que é no extremo norte, lá no norte do estado do Amazonas, mas porque são áreas muito pequenas e um aumento qualquer ele representa uma proporção muito grande. Então, o que chama mais atenção são as capitais da região norte, né, e esses municípios do entorno das regiões metropolitanas. Bom, resumindo, se a gente olha das 20 cidades com a maior proporção desse crescimento de áreas urbanizadas em aglomerados subnormais, 13 dessas cidades estão na região norte, né? E aí, se a gente olha nesse total dessas 20 cidades, em 9 delas, quase metade, a favela cresceu mais do que o restante da cidade, né? Isso é um dado interessante. Pode passar, né? Por biomas, essa concentração vai se refletir, obviamente, nos biomas. Então, a gente vai ter a Amazônia concentrando a maior parte do crescimento proporcional de área urbanizada em aglomerados subnormais, chegando a quase 30%, né? E aí você vai ter algumas áreas, a menor área vai ser o Pantanal, com 3,2% de tudo que cresceu foi em aglomerado subnormal, mas o bioma Amazônia, ele tem, fica bastante expressivo esse valor em termos de ranking, né, para a região amazônica, especialmente por conta de Manaus e Belém. Pode passar. Bom, quando a gente olha por estados, né, a gente vê que, em termos de área bruta, que é o que vocês estão vendo aqui, né, no eixo X, qual que é a área em 85, no eixo Y em 2021, e a posição das cidades nessa relação entre os dois, as capitais elas vão estar sempre à frente, né? Se vocês olharem, Manaus é aquela que se destaca fortemente, que é o primeiro frame aqui desse slide, né, que aparece. E aí, quando você pega São Paulo, Belém, Salvador, Rio de Janeiro, elas estão todas numa linha muito próxima, né, em termos de área bruta, inclusive, mesmo com diferenças consideráveis entre elas, entre estrutura urbana, o tamanho como um todo, né, elas estão muito próximas. Vocês veem elas sempre orbitando nessa faixa por aqui, né, na linha dos 5.000 aqui. Pode passar. Né? Bom, e aí, tanto estadualmente, quanto do ponto de vista regional, quanto do vista dos biomas, a gente vai ver isso se repetindo, né? Se a gente pega a região norte como um todo, as duas primeiras bolinhas que você vê aqui, primeira lá em cima, Manaus, segunda Belém, né? Você está vendo São Paulo e Rio, no Nordeste você está vendo aqui Salvador, né? E assim por diante. As capitais, elas vão estar sempre à frente dos biomas, das regiões e dos estados, né? Em termos de área bruta, elas ainda concentram muito desse crescimento de favelas, mesmo com o processo de adensamento em curso, né, com uma diminuição ao longo do tempo da velocidade da curva de crescimento, vamos assim dizer. Pode passar. Né? Pronto. Aqui é o mesmo slide, né, só para as anotações, né, que Manaus e Belém se destacando na região norte. Então, essas diferenças regionais, mesmo assim, elas têm uma evolução de forma similar do ponto de vista quantitativo, enquanto no centro-oeste e no sul, né, proporcionalmente vão concentrar a menor parte dessa expansão dentro das áreas de favela. Então, a gente tem aqui esse grupo superior, esse grupo inferior em termos brutos de concentração de área. Pode passar. Bom, quando a gente olha para os municípios em si, independente da área, a gente vê que, pensando numa ideia de o que existia antes de 85 e o que passou a existir pós-85. Então, se a gente olha para a totalidade dos municípios, aproximadamente 25% de todos os municípios que apresentam favela, aglomerado subnormal, eles tiveram o seu primeiro surgimento de área urbanizada que a gente mapeou dentro de uma área de favela pós-85. 75% dos municípios já tinham urbanização em favela antes de 1985, mas 25% deles ocorreram nesse período que a gente está olhando agora, ou seja, a primeira favela surgiu nesse período, né? E aí essa aceleração mais na década de 90, como a gente vê aqui, especialmente no laranjinha, né, onde aquela primeira slide que eu mostrei, a curva dos aglomerados subnormais ultrapassa, né? Pode passar, né? Bom, e aí, pensando numa sobreposição de situações, né, numa multidimensionalidade espacialmente sobrepostas, a gente pegou e também comparou esse crescimento urbano, tanto de forma geral quanto nos aglomerados subnormais, com o que o IBGE e o CEMADEM identificaram e disponibilizaram dentro do trabalho do BATER como áreas potencialmente de risco, né? Inundação, deslizamento, alagamento, tem uma série de riscos associados naquelas áreas. Pode passar. Bom,
Esse só para contextualizar o porquê que a gente traz essa análise, né? Acho que o exemplo de Petrópolis, que foi o que ganhou mais a mídia, mas não é o único, nem foi o último, né? Depois dele ocorreram outros, né? Em que você tem a mancha urbana que a gente identifica ao longo do tempo, comparado com a linha do tempo da presença do 2011, né? Do primeiro plano de redução de riscos. 2017 você tem uma revisão do plano de redução de riscos, né? E mesmo assim, nesse período dessa linha do tempo, essa urbanização ela continuou ocorrendo em áreas que são identificadas atualmente como favelas, né, como aglomerados subnormais, né? Então, isso é só um exemplo de como esse dado que a gente produz está mostrando a evolução sobre essas áreas. Pode passar, Mayumi. E quando a gente sobrepõe todas essas situações, o próprio Morro da Oficina é identificado pelo IBGE como um aglomerado subnormal, que é o vermelhinho, também identificado como uma área potencialmente de risco pelo IBGE, que é o laranjinha. Quando a gente cruza essas três dimensões, que a gente produz no Mapa Biomas, com o que vem dizendo que é uma favela e que está dentro de risco, né, para o Brasil todo, a gente vê que, por exemplo, as áreas urbanas fora das áreas de risco, elas cresceram no ritmo, triplicaram, né, 3 vezes. Quando a gente olha as áreas só de favelas que cresceram em área de risco, elas aumentaram no ritmo maior, 3,4 vezes, né? O que a gente conclui é que a cada 100 hectares de favela que cresceu em 37 anos, 15 deles foram em áreas de risco, né? Esse é um número que chama atenção para nós no momento, né? 15% de todo o crescimento urbano em favelas nesses últimos 37 anos foi dentro de áreas de risco, e aí a gente tem uma série de dimensões associadas, né? Que provavelmente nossos debatedores poderão discutir. Pode passar, né? Bom, quando a gente olha a urbanização como um todo, não considerando apenas aquilo que é favela ou não favela, o risco em geral, Salvador já era identificado como IBGE há um tempo atrás como a maior população exposta a risco, né, no Brasil. A gente confirma isso olhando não para a população, mas olhando em área também. É a maior área de urbanização exposta a risco no Brasil hoje, né? E aí você tem uma sequência aqui, seguindo Ribeirão das Neves, Jabotão dos Guararapes, da região ali, né, de Recife, São Paulo e tal. Então você tem algumas áreas, como o caso de Salvador, uma concentração absurda de urbanização exposta a situações de risco, né? Assim, uma alta concentração, porque as 20 cidades essas 20 que vocês estão olhando aqui, só elas representam mais de 35% de toda a área de risco. Tem uma concentração de população muito grande, áreas com muita densidade populacional. Pode passar, mãe. Bom, por biomas, então, quando a gente classifica, né, esse aumento da área urbanizada em risco, né, a gente vai ver aqui que o Cerrado é o que tem essa maior proporção, né, aumentou 382%, né, a Amazônia também bastante, 303% sobre a área de risco. Todas elas tiveram um aumento significativo, mas vamos pegar Cerrado lá na frente e a gente tem o Pampa, o Pantanal e o Pampa como os dois com proporcionalmente menos, mas mesmo assim praticamente dobraram a ocupação urbana em áreas de risco, enquanto alguns triplicaram e o Cerrado quase quadruplicou a sua área urbana em risco. E aí o que é interessante, a urbanização como um todo não cresceu 4 vezes, né? Mas a urbanização era de risco em alguns locais sim. Pode passar, Mayumi. Na verdade, eu acho que já não tem mais o que passar, né? Chegamos no final aqui, eu devolvo para você. Obrigada, Júlio. Eu acho que agora a gente pode abrir para o debate e depois a gente vai conversar um pouco com o público. Já tem várias perguntas no chat e a gente tem bastante coisa para falar, né, Marcos? Ótimo. Não, obrigado, Júlio. Obrigado, Mayumi. Lembrando que todos os dados do MapBioma são públicos. Então, esses dados que o Júlio e a Mayumi, essas análises já utilizando essa parte dos dados, está acessível para qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer professor. Pegue esses dados, analise, aprofunde, cruze com outras informações. Então, é um potencial muito grande de uso mesmo. Eu queria passar agora para a Raquel Hulink. Ela é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Raquel, é um prazer ter você aqui. Por favor, fique à vontade para fazer os comentários sobre os dados. Bom dia a todos, a todas. É um enorme prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria me somar à manifestação da Mayumi e lembrar que nossa querida Daniele Klintovitz, que se foi, mas vai estar sempre aqui, inspirando as nossas lutas, nosso pensamento, nosso aprofundamento para a cidade. E ela, como eu, achamos que
o trabalho de conhecer melhor e entender melhor os processos urbanos, os processos de desenvolvimento urbano, é fundamental para que a gente possa, inclusive, pensar em perspectivas positivas e de transformação para o nosso país, para as nossas cidades. Queria também, antes de mais nada, cumprimentar a equipe do MAP Biomas. É muito, mas é muito mesmo importante o trabalho que vocês estão fazendo. É muito importante a gente conseguir quantificar com mais precisão. A gente sempre falou e afirmou uma posição muito crítica em relação ao processo de urbanização brasileira, mas é muito diferente poder fazer isso com dados precisos, mostrando claramente como e onde, né? Então, eu acho que a minha missão aqui, né, mais do que apresentar essas questões, é um pouco questionar o que elas significam, o que elas implicam do ponto de vista de política urbana, de política habitacional no nosso país. E como, né, vamos enfrentar esse bicho, né, que é um modelo de urbanização absolutamente excludente e insustentável. Então, nós temos um combo da insustentabilidade total do ponto de vista ambiental, com, evidentemente, uma perversidade do ponto de vista social, associados, e aí, por aí, eu, evidentemente, vou comentar mais o último pedaço da apresentação de vocês, que se refere ao processo de expansão da cidade através daquilo que se convencionou chamar de processos informais, que, aliás, é uma denominação, me parece, absolutamente inadequada, assim como, eu sempre repito isso, acho que vou lutar até a morte para que IBGE pare de chamar os bairros autoproduzidos pela própria população de aglomerados subnormais, porque isso é uma expressão altamente estigmatizadora desses locais, né? Eles, ao falar de subnormalidade, né, a gente abre espaço para toda forma de intervenção, e ai, que medo dessa palavra, intervenção. Por que eu estou colocando essa questão? Porque ficou muito claro, e eu acho que é uma sugestão que eu faço para a equipe do MAP Biomas, que acho que vai ficar até melhor a forma de apresentação desses dados, é a gente olhar a relação entre a expansão demográfica e a expansão territorial em todas as situações, porque entender de que forma nós temos uma expansão demográfica que acompanha uma expansão territorial que acompanha uma expansão demográfica, e, evidentemente, é impossível, né? Diante de uma expansão demográfica, é praticamente impossível não ter uma expansão territorial, por mais políticas urbanas lindas, maravilhosas que tenhamos, né? Então, acho que são duas questões, quer dizer, a expansão territorial por si mesma, ela não é um problema. O problema é a qualidade dessa expansão territorial e o quanto ela corresponde ou não a uma expansão demográfica, porque a gente pode ter um padrão de expansão disperso, horizontal, que, na verdade, tem tudo a ver com o modelo rodoviarista e que, aonde os eixos de expansão, que podem ser, inclusive, rodovias, e normalmente são rodovias ou grandes avenidas, dialogam muito com uma expansão dispersa que vai comendo, né, os biomas e outras formas de ocupação do território, vai inviabilizando atividades não urbanas. Então, isso é uma questão. E quando ela se dá, mesmo em contexto de baixíssimo crescimento demográfico, ela é mais perversa ainda. O segundo elemento é na qualificação dessa expansão, que é o que vocês também apresentam e trabalham e mostram de que forma parte muito importante, e mesmo não sendo aglomerado subnormal e favela, tem uma perversidade na expansão territorial. Essa era a primeira questão que eu queria levantar, e é preciso entender
a dinâmica que está por trás. Isso não é desde que o mundo é mundo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver muito fortemente com as dinâmicas imobiliárias da cidade e de que forma, historicamente, as áreas mais servidas de infraestrutura, mais bem estruturadas, expulsam, né, sistematicamente quem tem menos renda. Então, é muito interessante a gente olhar as dimensões demográficas aqui. A segunda questão é a gente também conseguir olhar na qualificação dessa área urbanizada, especialmente pensando, e aí foi uma ênfase bastante grande do MAP Biomas, para mostrar o quanto essa expansão se dá através de favelas ou através daquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal, e eu diria, através de processos de autoprodução do habitat pelas próprias pessoas, pelos próprios indivíduos e famílias, em áreas não previamente urbanizadas e preparadas para tal. Então, isso também é muito importante, e, às vezes, isso também tem a ver também se relaciona com expansões de mercados formais. Por exemplo, a gente sabe o quanto o programa Minha Casa Minha Vida gerou eixos de expansão importantes e eixos de expansão através de conjuntos habitacionais construídos dentro do espectro formal, mas também atraindo toda uma ocupação em áreas não previamente urbanizadas. E aí eu queria discutir um pouquinho também essa discussão de áreas de risco. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mobiliza essa categoria áreas de risco. Em primeiro lugar, porque nenhuma área é de risco em si mesma, né? Na verdade, ela é uma área que oferece menos estabilidade a depender da sua forma de ocupação. Não é à toa, né, que, historicamente, a forma de ocupação na Amazônia, né, nas áreas lindeiras aos rios, são através de palafitas, que permite que a água chegue e volte. Porém, as formas tradicionais de ocupação das áreas inundáveis jamais foram incluídas dentro da legislação como permitidas e possíveis. Muito pelo contrário, o modelo inscrito na legislação, nos códigos de obras, na legislação de uso e ocupação do solo, até na legislação e na regulamentação dos programas habitacionais, é o modelo aterro, né, ocupação, cimento. Então, acho que também é muito importante a gente entender e nos perguntar. Risco em relação ao quê? Risco em relação a um modelo e um padrão urbanístico que é pensado a partir de um processo de produção da cidade liderado por capital imobiliário construtoras, que historicamente negou qualquer outra forma de ocupação de espaço que não aquela inserida no interior desses contextos, e que jamais as políticas públicas deram qualquer suporte em termos de infraestrutura e recursos para a produção desses espaços, e é por isso que esses espaços são absolutamente precários. Eles não são precários em si, eles não são precários porque as pessoas são precárias, porque o lugar é precário, eles são precários porque eles não foram pensados, projetados e planejados a partir da característica do lugar e a partir das características e das dinâmicas socioeconômicas, territoriais e culturais das pessoas que ocupam esse lugar. Eu acho muito importante, porque senão fica parecendo o seguinte: a gente tem aquele modelo, beleza, maravilhoso de cidade, aquele que está inscrito nos planos diretores, no zoneamento, mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não cabem nesse modelo de cidade, então espirram para fora desse modelo de cidade e vão essas pessoas, exatamente porque não cabem, porque é irregular, porque é ilegal a forma através da qual elas existem e organizam suas vidas, e, portanto, não existe nenhuma proposta de infraestrutura, de trabalho, de suporte, de apoio, de recursos públicos para que essas formas possam se dar
de uma forma adequada, não existe nenhum processo de urbanização prévia antes das pessoas chegarem e, enfim, em relação a outras questões. Eu acho que a gente avança muito no sentido de alertar, né, que esse jeito, né, de ocupar o espaço ele vai produzindo situações de vulnerabilidade a desastres, é importante exatamente colocar, mas nós vamos ter que trabalhar muito claramente qual é o modelo, qual é a maquinária, qual é a forma de expansão histórica da cidade e o quanto o planejamento urbano é absolutamente incapaz de lidar com isso, porque a linguagem, o léxico, a epistemologia, o modelo, o objetivo, enfim, todo o processo de formulação do planejamento não se relaciona com o processo de produção e as necessidades da cidade dos mais pobres. Se relaciona assim, aí é uma outra discussão com as necessidades de reprodução do capital envolvido dentro desses processos. Eu acho que eu já falei demais aqui, me perdi no tempo, peço para o pessoal se está ok, se já passei do meu tempo, mas, enfim, de novo, cumprimentando muito, muito o trabalho de vocês e usando o meu minutinho final para dizer temos que questionar profundamente o que é a nossa prática de planejamento urbano no nosso país. Não é que a prática de planejamento urbano é linda, maravilhosa, perfeita, paradigma perfeito, apenas os políticos é que desviam dela ou os empreendedores é que desviam dela. Eu acho que está na hora de começar a questionar muito mais do que fizemos até esse momento e entender que para poder pensar as formas de ocupação do espaço, antes de mais nada, e por isso o MapBiomas é um trabalho tão lindo, ele tem que partir do que é aquele bioma, do que é a sua característica, e as formas de ocupação e as formas de existência devem ser absolutamente variadas e atinentes a essas diferentes formas e conformações, né, do próprio território, da própria natureza, do próprio espaço. Muito obrigada, gente. Professora Raquel, passou um pouquinho, mas é sempre um prazer te ouvir. E questionamentos super necessários. É sempre um prazer e a gente deve sempre estar de olho, ouvindo. E a gente produz esses dados para isso, para que eles sirvam de base para esse tipo de questionamento, para melhorar nossa análise, fazer análise em dados científicos e que a gente possa ter planejamento, né? Ter gestão territorial e realmente fazer um planejamento diferente. Muito obrigado. Eu vou passar agora para os comentários do João Porto. João Porto, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Glasgow. João, um prazer te receber aqui. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Marcos. O prazer é todo meu, né? Muito obrigado pelo convite. Estou falando aqui do Reino Unido, do Norte, né? Aqui já é boa tarde, então boa tarde daqui, bom dia por ainda 20 minutos para vocês do Brasil, né? Um grande prazer estar falando com vocês, né? Eu estou aqui como professor em Urban Analytics, na analítica urbana, aqui na Universidade de Glasgow. Eu sou diretor associado aqui do Urban Big Data Center, né? O Centro para Estudos de Big Data Urbano. Então, é um grande prazer estar aqui para debater esses resultados, e eu começo, de fato, assim, elogiando, né, o trabalho sério e fantástico e extremamente necessário do MapBiomas, em especial esses resultados super interessantes sobre urbanização, né? E de produzir dados de qualidade, né, sobre nossos processos de urbanização no Brasil, que são tão importantes da gente entender, são tão complexos, né, e variados num território como a gente tem no Brasil, mas super importantes, né? Então, do meu ponto de vista, olhando também como um brasileiro aqui no exílio, um brasileiro expatriado aqui no Reino Unido, né? Eu queria dar os parabéns por esse trabalho fantástico de uma rede incrível do MapBiomas, especial aí ao Júlio, a Mayumi e o Marcos aqui, né? Personificados, né? Especialmente sobre essa abordagem importante de deixar os dados abertos, né, e o código aberto, que é muito importante. Então, assim, eu que trabalho aqui no Reino Unido com um serviço de dados urbanos, né,
Fico muito feliz de ver isso no Brasil com essa quantidade de dados, né? E aí eu vou estruturar aqui, né, a minha conversa hoje em 2 pontos gerais, né? Uma introdução geral sobre o trabalho, né? E depois eu queria focar em 2 aspectos. Um que eu acho que a professora Raquel, o Nick já começou a falar bastante, que são a questão das áreas de risco e as áreas chamadas aglomerados subnormais. Eu queria voltar a esse assunto, que foi um dos focos da apresentação de hoje, é super importante, interessante, eu venho trabalhando nos últimos tempos, e terminar com alguns apontamentos metodológicos e ideias, né, e propostas, né, talvez até convites, né? Então, assim, em termos gerais, eu acho que, né, assim, o panorama que vocês estão trazendo é muito interessante, porque é aquilo, né, de que é como dizer, como a pedagogia da pergunta do Paulo Freire, né? Quer dizer, na verdade, ele está trazendo mais perguntas do que respostas, e isso é bom, né? Mas também os dados, muitas vezes, são importantes mais para apontar onde a gente não tem dados, o que também é importante. Então, eu queria começar elogiando os dados, mas também falando onde eu acho que faltam dados, né? Do ponto de vista geral. Eu acho que é super interessante 2 coisas para mim, né? Uma é a questão dos processos de urbanização das diferentes regiões do Brasil e esse crescimento na região norte, né? Avançando sobre outros biomas, o que já aconteceu sobre a Mata Atlântica. Isso é um processo extremamente importante para agora. A gente está num momento incrível de políticas públicas para poder lidar com isso de uma maneira consistente. Então, assim, essa é a primeira coisa que eu acho super interessante dos resultados, né? Fiquei impressionado com os números, né, do crescimento urbano nas cidades, especialmente avançando sobre o bioma amazônico, né, mas também nos outros, no geral. Então, acho que os números me deixaram assim, muito curioso para saber mais. E uma das coisas que eu acho que eu queria apontar, como eu acho que um dos, né, dos limites, né, do tipo do próprio tratamento metodológico, mas não que seja um problema, e sim apontando para o que fazer com esses dados, como acho que o Marcos já referiu, né? Eu acho que é interessante porque ele instiga a gente a querer saber mais sobre esses processos de urbanização. É muito interessante que a gente quantifique e sabe onde, né? E eu acho que a metodologia é extremamente robusta e muito interessante, aberta, reprodutível, né? Muito fantástica aqui usando os dados do Landsat. Mas uma das coisas que eu acho que se torna importante a gente refletir sobre esses dados, né, é que urbanização é essa, né, e como elas são diferentes, né? Eu acho que esse é um dos dados que faltam, né? Quer dizer, eu acho que aí é um pouco, vai na linha do que a professora Raquel também estava apontando, né? Quer dizer, a gente precisa entender um pouco o que significa, né, esses crescimentos, esses números de crescimento. Uma das coisas, e aí entra no tópico, né, dos aglomerados subnormais, né, o crescimento urbano tem privilegiado, né, tem tido como ênfase, né, em termos numéricos, esses chamados aglomerados subnormais, né, do IBGE, ou favelas, assentamentos precários, assentamentos informais. Há uma série de nomenclaturas, né, não totalmente equivalentes e nenhuma delas muito boas, né, para caracterizar essas vizinhanças, esses bairros autoconstruídos, né? Esses bairros que foram, de fato, emergiram historicamente à margem de certos processos econômicos, socioeconômicos, mas que também são caracterizados, eu acho que isso é que é importante, talvez, entrar em mais detalhes, né, por privações, né, de acesso a serviços públicos específicos, né? Então, a gente tem, né, a definição clássica da UN Habitat, né, com as privações em relação à moradia durável, a saneamento, a água, a área habitável, né, como as privações clássicas que caracterizam isso e que gerou a definição aí do IBGE, que é a que vocês estão utilizando. E que eu acho que é a que tem, né, o que tem os polígonos prontos, e eu entendo que essa é a necessidade. Porém, é importante, de fato, né, questionar o que isso significa, porque eu tenho trabalhado com essa área, né, das chamadas slums, ou assentamentos, ou favelas, ou assentamentos informais, há algum tempo, né, e eu tive o privilégio de visitar vários países, né, fazendo mapeamentos dessas áreas com comunidades, né, no Paquistão, na Índia, no Quênia, e na Nigéria, no Bangladesh.
E na verdade, e no Brasil, obviamente, e na Colômbia. Na verdade, todas elas são muito diferentes, né? Então, uma coisa, quando a gente olha assim, são aglomerados subnormais, mas na verdade, a gente está falando de uma diversidade enorme, né? Uma diversidade enorme dentro desse label, né? Desse rótulo de aglomerados subnormais. Então, uma das coisas que eu acho que falta nos dados e que a gente precisa avançar é como é que a gente traz mais embasamento para isso, para mais diferenciação, né? Sobre o que significa isso, né? Então, esse é um dos apontamentos. E eu vou retomar isso nas duas observações metodológicas que eu vou fazer, né? Aí, entrando na questão do risco, eu acho que aí eu queria, de fato, falar, né, que são números tristemente alarmantes, né, o que vocês trouxeram hoje. E, infelizmente, eles estão criando uma realidade, né, que o nosso processo de urbanização é uma máquina de produção de risco, né, e é uma máquina de produção de mortes. E isso se reflete aí na estação chuvosa de 2022, desse ano, né? A gente teve mais de 400 mortes, né? E quase a metade delas no Nordeste, né? E pelo menos quase 25% delas no município de Jaboatão dos Guararapes, que surgiu lá no gráfico, né? Como uma das 20 cidades que mais aumentaram, né, a urbanização em área de risco, né? Representando essas 20 cidades, 36% de toda a área de risco. Então, eu acho assim, é importante a gente ver que, de fato, temos que questionar o que é risco, como falou o professor Raquel muito bem, mas também temos que ver que, com o aumento dos eventos extremos climáticos, né, evento de aumento de chuvas extremas é o mais impactante e claro no Brasil, né, nós estamos tendo, né, um aumento de tragédias, né, todo ano. E isso, esse ano nós tivemos várias tragédias, né? Mas não são tragédias surpreendentes. Se a gente olha esses números, são tragédias anunciadas, né? São tragédias completamente evitáveis, né? Então, acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar para isso é falar assim, esses números mostram a dimensão do que pode vir, né? E, de fato, são números que estão gritando por ação, né? Então, eu diria que essa é uma grande contribuição para políticas públicas, né? Que a gente de fato está gerando, né, processos de urbanização que estão cada vez mais, né, empurrando, né, de uma maneira desigual e injusta uma grande parcela da nossa população para exposição a um risco alto de mortes, né, por eventos climáticos extremos. Então, isso é uma coisa que está muito clara aqui nos dados de vocês e que eu acho que requer ação imediata. O que seria essa ação imediata? Bom, primeiro de tudo, eu venho trabalhando com isso, né? O que significa vulnerabilidade? O que significa, como a gente sabe, né? O risco, de fato, só vem da exposição combinada com a vulnerabilidade. Eu acho que vocês mapearam mais a exposição, né? No caso aqui, a exposição ao risco, você está tendo um componente do risco, né? Mas falta o componente vulnerabilidade. Então, a gente precisa agregar a esse dado de exposição um componente de vulnerabilidade mais preciso, né? A gente pode falar que são, porque estão em aglomerados subnormais, estão em vulnerabilidade social, né? Pode falar isso de um grosso modo, mas isso é muito grosso modo, né? Porque existem muitas maneiras de viver dentro dessas áreas, algumas delas completamente redutoras das vulnerabilidades e, por isso, redutoras do risco. Então, tem muito espaço para reduzir risco e toda exposição não leva necessariamente ao risco alto. Então, é importante, de fato, acho que refinar a linguagem, falar de exposição, né? Exposição aos perigos naturais como uma componente do risco, né? E o risco, de fato, emergindo de entender as vulnerabilidades locais. E aí eu concluo rapidamente, né, que eu acho que meu tempo também já está estourando, com dois apontamentos metodológicos, né, aqui para a gente pensar, né? Eu acho que esses dados são fantásticos, a gente tem que levar esses dados para ação. Como é que a gente leva esses dados para ação? A gente tem que circular os dados para eles se transformarem. Isso significa envolver as comunidades, né? Nesse caso especial, né? As comunidades, as pessoas, os territórios que estão representados nesses dados e, de fato, fazer um engajamento mais profundo com eles. Como?
com visualizações, com maneiras de trazer a comunidade para o mapa. E esse também é um jeito que a gente pode refinar as nossas metodologias, como eu estava falando de vulnerabilidade, é usar uma ciência cidadã que contribua com esse dado para a gente entender componentes que estão além da exposição e que podem ser vistas no satélite, né? E aí eu tenho uma linha de pesquisa atual, que é em analítica participativa, que é justamente de trazer essa ciência cidadã para entender melhor não só as vulnerabilidades e não considerar, né, essas comunidades que estão em áreas de exposição a perigos naturais como problemáticas em si, né? Mas sim como olhar também as potencialidades dessas comunidades de ter ações que reduzem o risco, né? Então, acho que eu termino com isso, né, com uma mensagem um pouco mais otimista e com um convite. O convite é a gente trabalhar junto e integrar essas metodologias que poderíamos dizer que são top-down, até literalmente, né, do satélite, né, com metodologias de engajamento, metodologia de baixo para cima, né, que engajem os cidadãos numa dinâmica para a gente enriquecer esses dados e colocar mais vozes, né, nos dados e nas análises, cada vez torná-las mais plurais. Então, eu termino aqui as minhas observações, agradecendo novamente, parabenizando Marcos e todos pelo trabalho. João, muito obrigado pelas contribuições, pelas provocações. Eu só queria lembrar um ponto, assim, no MapBiomas, a gente produz os dados e deixa ele disponível para que essas análises sejam realizadas. Muito porque, primeiro, a gente não tem perna para fazer todas as análises, e segundo, porque nesses 7 anos que a gente tem publicado dados, já surgiram tantas análises que a gente não conseguia nem conceber. Então, é muito mais rico produzir, deixar à disposição e dar o subsídio para que as pessoas produzam as análises. E também outro ponto importante, o MapBiomas, ele com isso mantém esse embasamento científico e permite com que as redes, instituições usem para fazer advocacy, pressão política. Então, a gente sim facilita o acesso, a gente quer que as comunidades usem, quer que as prefeituras usem, a gente está tentando fazer essa facilidade para que as prefeituras entendam que ela está no mapa, que ela tem que cuidar dessa expansão de áreas mais vulneráveis, áreas de risco, e que cada um possa fazer essa análise. O que é o risco nessa região, nessa prefeitura, se é só relevo, se então, essas análises todas elas têm que ser muito regionalizadas e o dado público permite com que isso seja feito. Eu vou passar para algumas das perguntas que a gente teve no chat. A gente está com a hora bem adiantada, a gente pode tentar atrasar um pouquinho. Uma das perguntas é sobre o Wagner perguntou, Mayumi, Júlia, a gente podia colocar todo mundo aqui, a gente vou fazer várias perguntas e daí a gente pode até passar uma rodada de um fechamento, porque também teve pergunta que a Raquel pode responder, o João pode responder, então eu vou fazer um compiladão aqui e daí a gente passa uma rodada final, tá? Falando sobre elas. Então, o Wagner fala se... gostaria de saber uma conclusão sobre a influência das estradas sobre áreas urbanas, principalmente na Amazônia. O Agnus pergunta sobre potencial de urbanização em áreas do Nordeste, especificamente no Maranhão, pelo território estratégico de transporte. A Silvia pergunta sobre se os dados são disponíveis em WMS, que ela quer usar para cruzar em software de GIS. Eu já respondo essa, Silvia, está disponível com plugin do QuantoGIS. A gente não tem um WMS totalmente público, que está sobrecarregando demais o nosso servidor, mas você pode também baixar em GeoTIFF e colocar em qualquer software de geoprocessamento. O Luiz pergunta sobre onde acessar os dados atualizados de área urbana e rural de Brasília. O Michel pergunta sobre a caracterização de uma área urbanizada com uma área de risco. O que caracteriza essa? E acho que essa é a pergunta que a gente não vai ter tempo de discutir tudo. E a Patrícia fala sobre a ótica do planejamento urbano, como lidar com a população em área em risco, se é remoção ou outras hipóteses. De novo, a gente não tem tempo de aprofundar nessa discussão, mas eu acho que vale a pena deixar... Mayumi e Júlia, vocês podiam responder um pouquinho da parte do nosso dado, e daí João e Raquel, o tempo está muito curto, mas eu queria só que vocês fizessem esse fechamento, porque acho que é importante, tá bom? Tá bom. Bom, então eu posso começar então, rapidinho? Assim, eu vou falar muito rápido, que eu acho que seria mais interessante o João e a Raquel poderem discutir as outras coisas. Sobre as estradas, que é o que eu estou me lembrando, provavelmente, né, existe uma relação, acho que você pega o Previsia, que faz essa relação das estradas lá na região norte, na Amazônia, né, com o desmatamento e tal, mas eu respondo com a mesma
lógica do Marcos, né? Assim, se essa relação existe, os dados estão aí disponíveis, e se você está vendo essa relação, por favor, acesse os dados, né? E tente usar eles para mostrar isso. Assim, eu diria isso. Aproveite os dados para testar essa hipótese. Eu acho que é bem essa ideia mesmo e o nosso propósito, sabe? A gente coloca a nossa rede de pesquisadores e a tecnologia toda que a gente consegue mobilizar a serviço da produção de dados. Produção de dados, as análises, as relações, tudo é uma coisa que a gente fez um pouco aqui, então alguma das perguntas tem a ver com as áreas urbanas e rurais, de onde a gente pode tirar esse dado, e a gente produz o dado de área urbanizada. A gente cruzou aqui esses dados com os perímetros do IBGE, dos setores censitários, com os perímetros dos aglomerados subnormais e também com os perímetros de risco, mas esse cruzamento pode ser feito em muitas outras variáveis. O próprio MapBiomas tem um mapeamento de infraestrutura, então dá lá para cruzar o mapeamento de estradas com o crescimento das áreas urbanizadas. Dá para olhar também os dados do Maranhão. A gente olhou os dados do Maranhão e realmente tem uma urbanização que é um pouco diferente do restante do Brasil. Então dá para isolar o estado do Maranhão e olhar todos os dados nesse recorte. Isso que a gente incentiva muito, e mesmo também entrando um pouco no debate do João e da Raquel, eu acho que a gente produz os dados, mas a gente gosta muito de ouvir quem é que usa os dados e como a gente pode direcionar essa capacidade que a gente tem de produção e de tecnologia para produzir dados que sejam utilizados de forma mais precisa e possam dar esse direcionamento, né? Então, novas classes de áreas urbanizadas é uma coisa que a gente está perseguindo já faz um tempo. Então, a gente quer incluir vegetação urbana, diferentes tipologias dentro da cidade, tudo que a tecnologia permitir que a gente possa fazer de maneira robusta para o Brasil todo, nessa série temporal que a gente trabalha, a gente vai estar em cima disso. E, bom, a gente quer também, sobretudo, contribuir para esse novo urbanismo, né? A gente tem que pensar cidades diferentes mesmo. A gente não pode reproduzir tudo que a gente está vendo, inclusive vocabulário. E nisso eu me somo aqui a Raquel para dizer, gente, vamos pensar as nossas cidades, a forma como a gente vive, como a gente cria, como a gente faz crescer as nossas cidades. Vamos pensar diferente. Raquel, um fechamento, uns minutinhos. Muito legal as questões. Eu vou começar respondendo uma pergunta aqui da Patrícia Gabay, né, que perguntou, bom, como que a gente vai lidar com a população que mora em área de risco, né, sujeita a deslizamento, a alagamento, cada vez mais intensas, inclusive em função das mudanças climáticas, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Bom, primeiro, remoção. Remoção é sempre, sempre, sempre a última alternativa que a gente tem que pensar. Por quê? Primeiro que não dá para trabalhar com a noção de risco no atacado. Quando você vai trabalhar num determinado local, esse local pode ter diferentes condições de mitigação de risco, com diferentes possibilidades de intervenção e investimentos. Então, um projeto de mitigação de risco, de redução de risco, é sempre preferível à remoção. Até porque o que a gente conhece, e é isso que eu quero deixar aqui registrado, a maior fábrica de produção de novos assentamentos em áreas muito complicadas para se viver são as remoções. A cada nova remoção que expulsa as pessoas e não tem nenhuma forma de atendimento definitivo, adequado, num lugar adequado, e deixando as pessoas numa situação de transitoriedade permanente, é um novo assentamento precário que vai se formar num lugar onde o mercado não ocupou e, portanto, é o que sobrou, portanto, são os piores, os mais complexos e os mais complicados. Então, acho que é muito importante a gente entender que remoção é sempre a última. Evidentemente, quando você faz um projeto, tem uma remoção cirúrgica aqui e ali, mas sempre pensada com uma alternativa. E a resposta para isso, gente, não
tem milagre. É política habitacional subsidiada. E não tem política habitacional subsidiada que não tenha uma intensa participação do orçamento público. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Achar que vai mercado, PPP, não sei o quê, parceria, nada disso vai resolver o problema, a não ser uma política habitacional prévia, de urbanização prévia, que inclusive a gente nem precisa produzir casa, se já produzir cidade e disponibilizar cidade infraestruturada e adequada para a população, acho que isso a gente pode avançar muito no nosso país. Então, vamos começar a pensar em política de produção de cidade, em vez de pensar só em política de produção de casa, sobre uma análise muito criteriosa. E saúdo essa proposta da Mayumi aqui de qualificar melhor o que nós estamos chamando do quê, né? Como que nós vamos trabalhar? Não dá para definir todo o território popular pela sua negação. É um território carente, informal, ilegal, irregular. E sem caracterizar o que são essas diferentes formas e entender o que são essas diferentes formas. E, nesse sentido, muito, de novo, excelente o trabalho do MAP Biomas, fundamental para tudo que vem por aqui, espero agora. Obrigado, gente. Obrigado, professora Raquel. João? Eu também queria só concluir, de fato, agradecendo, né? Eu acho que, parabenizando pelo trabalho a todos, né? E eu acho que, de fato, essa proposta, né, são os dados, de colocar os dados para circular, é o que eu acho que é mais interessante, importante, e, de fato, novamente, parabenizar para colocar os dados em aberto, mas também os algoritmos, os códigos-fontes. Isso é um trabalho extremamente rico e, de fato, dá pano para manga para a gente fazer reflexões. Mas eu também queria dizer que eu acho que a Mayumi colocou, a Raquel, que, de fato, eu acho que a gente tem que expandir o léxico, né, do urbano, né, de pensar outras possibilidades. Eu acho que a Ana Paula colocou aqui um comentário, né, que eu queria voltar para ele, que a potencialidade, olhar a potencialidade da região, eu diria, dos territórios, né, é o segredo, né, para mitigar a vulnerabilidade. Quer dizer, a gente não pode olhar só para o... como dizia o educador popular Tião Rocha, né? A gente não pode olhar só para o copo vazio, a gente tem que fazer a pedagogia do copo cheio, né? Então, a gente tem que olhar, de fato, nas potencialidades dos territórios para superar os riscos, né? Mas eu acho que esses dados dão um início de um diálogo, né? E isso que eu acho que eu queria saudar aqui no MAP Biomas, né? E, de fato, encorajar novos e futuros projetos e auxiliares e que somem a ele, né? E que, de fato, levem os dados para as pessoas, né? E para os municípios e para as comunidades, para a gente poder também, com eles, construir novos dados e um léxico mais plural. Ótimo. Bom, agradecer, pessoal, um pouquinho de atraso. Professora Raquel, sempre um prazer te ouvir. João, muito obrigado. Prazer. Júlia Mayumi, parabéns pelo trabalho. Vamos continuando. A gente tem aí coleção 8 pela frente. A gente tem um lançamento. Ainda esse ano a gente quer lançar os dados em Sentinel, que é uma base com 10 metros de resolução de 2016 a 2021, já preparando para 2022. Então, a ideia é sempre essa de estar produzindo dados com mais qualidade, mais refinamento, sempre público à disposição, para que as pessoas aprofundem essas análises e aprofundem análises com embasamento científico. Então, convidar todos que estão aqui, que têm interesse no Pantanal, sexta-feira que vem, dia 11, nesse mesmo horário, a gente vai ter uma discussão do webinar do Pantanal, um bioma que está com mudanças bem grandes em seu fluxo hídrico, em queimas, super importante. O pessoal está convidado aí para participar. De novo, agradeço, pessoal, encerrando por hoje. Até a próxima.